Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias com notícias de comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com a exceção da opinião dos nossos convidados. Meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, de terras de Juiz de Fora, senhor Thiago. Salve galera bonita, vocês tão bom, né? Todo mundo bom, tão feliz, todo mundo alegre, chegando o fim desse mês de maio, esfriando, tá frio aí também? Tá frio pra caralho. É isso aí. E juntamente conosco também de terras goiânias, mas mais próximo do Distrito Federal, senhor Dalton Cabeça. Fala galerinha, queria falar que o Thiago quase mandou um kit de abelha falando que maio já está no final. E no final de tudo a gente vai comentar um monte de notícia bacana. Ou talvez nem tanto. É isso aí. E aí, bora atualizar? Bora. Chegando aqui no nosso bloco de atualizações, o Thiago no programa passado ele havia comentado sobre a Netflix, né, e as questões de o Roger estar na Coreia a trabalho, e aí o Roger nos encaminhou um áudio que eu vou tocar aqui pra vocês, e logo na sequência a gente comenta. Olá pessoal, indo cedinho pra fábrica aqui na Coreia, tava ouvindo o último episódio e ouvi o Thiago falar sobre a minha experiência, perguntar sobre a minha experiência Netflix aqui longe. Então, quando a Netflix começou a fazer a cobrança, eles mandaram um e-mail informando qual seria o núcleo familiar e quais aparelhos estavam nesse núcleo. O meu telefone e o meu videogame, que são... Só um pouquinho que vai ter o barulho do elevador agora. O meu telefone e o meu videogame, que são os equipamentos que geralmente eu levo para campo, estavam incluídos nesse grupo. Então, por enquanto, está normal. Outro barulho do elevador. Então, por enquanto, está normal, sem nenhuma cobrança extra. A não ser que eu queira utilizar a minha conta na televisão do hotel, por exemplo. Daí sim, eu acho que vai vir a cobrança de R$12, mas eu não tô literalmente querendo pagar para ver. Então, é essa a situação. É isso aí. E aí, senhores, o que vocês têm a falar sobre isso? Cara, primeiro, Netflix. Pra que isso, Netflix? Todas as outras redes de streaming aí fazem um preço muito mais em conta. Tem mais catálogo, tem um monte de série de filme novo e tá cobrando R$10, R$15. Me saca a Netflix que fala, não, você quer 4K? Você quer 4 telas? R$60. E se você quiser compartilhar, você vai ter que ter um acréscimozinho de R$12,90. Somaram a quantidade de meses e o valor cobrado por ano, a Netflix não entrega o que se você pegar 2, 3 streams às vezes junto, entregam por um preço muito menor. Então assim, quantidade de telas e quantidade de valores cobrados, o da Netflix é quase o dobro de outros streamings. Então, gente, não vale a pena. Se a Netflix insistir nessa daí, faz aquele esquema. Você precisa mesmo ver essa série? Assina um mês, depois cancela. Pois é, sim. Então, inclusive, eu acho que eu entendi o porquê que a Netflix está querendo fazer essa cobrança extra, vamos dizer assim. O que acontece? Quando uma empresa ela faz a hospedagem do seu conteúdo, né? No caso da Netflix, ela tem diversos servidores espalhados pelo mundo. E o que é cobrado deles é o tráfego que passa por esses servidores. Então, o que acontece? Para tornar o serviço mais rápido, por exemplo, dentro do nosso país, dentro do Brasil, eles têm centros de servidores espalhados pelo país mesmo, tá ligado? Então, tipo, eles têm um servidor na cidade de São Paulo, eles têm um servidor em outras capitais e assim por diante, vamos dizer assim. E eles acabam pagando pelo tráfego. Então, quando você tem uma conta que é compartilhada, vamos dizer assim que eu e vocês somos todos da mesma família. Então, cada um tá numa cidade diferente. Eu tô aqui em São Paulo, tô em Campinas, o Dalton tá em Goiânia e o Thiago tá em Juiz de Fora, em Minas. Então, nós estamos pagando uma assinatura, né? Então, um valor cheio, mas o nosso conteúdo tá vindo de servidores diferentes, vamos dizer assim. Então, em tese, não estaria cobrindo o custo desses servidores, e aí esse fato deles cobrarem a mais seria
pra pagar isso. Tô falando aqui, assim, bem por cima mesmo, e é um pouco que eu entendo da questão de topografias de servidores para a web. Então, eu acho que a tentativa deles de cobrar é para isso. Porém, como você mesmo já falou, o custo de uma Netflix, quando você paga a assinatura mais cara deles, está na faixa dos seus R$60, e na boa, eles não entregam a quantidade de serviços que eles têm, de filme, essas coisas assim, até porque, como vocês mesmos já falaram em programas anteriores, o catálogo de filme deles tá bem fraquinho, bem ruinzinho, e eu acho que simplesmente a gente vai lá, por comodidade, de sempre ter tido a Netflix como ter sido a primeira empresa de streaming, e talvez por uma ou outra série que a gente acompanhe. E eu vou ser sincero, cara, eu tô com alguns outros streamings assinados, eu costumo fazer assinatura por ano já, do streaming, que é pra não ter que ficar me preocupando, e costuma ser um pouco mais barato quando você pega o anual. E, cara, sinceramente, assim, eu já comentei com a minha esposa e já falei, cara, na primeira cobrança que eles tiverem desse valor, porque eu compartilho a senha com uma outra pessoa, cara, mas vai ser no ato da cobrança, eu vou cancelar a minha conta da Netflix. Se isso vai gerar prejuízo pra eles ou não, cara, espero que a quantidade de pessoas suficiente que deixem de pagar a Netflix seja o suficiente pra, inclusive, eles quebrarem aqui dentro do país. Inclusive, eu tinha lido uma matéria falando que a Blockbuster estava retornando ao mercado anos depois. E aí eu fiquei pensando, cara, imagina que... Seria brisa a palavra, mas imagina que louco se a Blockbuster entra no mercado de streaming e quebra a Netflix. Tan, tan, tan. Imagina que louco se isso acontecesse. Mano, ia ser do caramba. Ia ser case estudado pelos próximos 50 anos do pessoal tentando entender marcas e mercados. Eu acho improvável, mas não custa sonhar. E de novo, amiguinho, se você tá insistindo na Netflix, cara, pelo valor da Netflix, você assina hoje pelo menos 3 streamings de qualidade. Sim, exatamente. E eu não tô exagerando. Por exemplo, eu pago anual para Disney Plus e Star Plus R$15 por conta do Mercado Livre. Eu tenho o Prime, que eu acho que deve estar tipo R$10 ou é R$14. É R$14,90, se eu não me engano. É porque o meu plano é baratinho. E eu ainda tenho o HBO, que também saiu por isso aí, tipo R$14 por mês. Então, você pensar, esses 3 não dá uma Netflix. Cara, eu vou ser sincero, ultimamente eu tenho assistido mais a HBO do que a Netflix, cara. Muito mais, assim, sabe? Cara, vamos falar que ultimamente eu tenho visto mais YouTube do que qualquer streaming desse pago. Fico vendo vídeo assim. O YouTube depende muito, são conteúdos muito específicos que eu gosto de ver no YouTube, assim, sabe? Na verdade, eu tenho consumido bem mais o Reels do Instagram do que outras plataformas de vídeo. É que, na verdade, eu comecei a acompanhar o The Big Bang Theory pela HBO e, cara, eu tô curtindo bastante, assim, a série e tudo. Eu entendi bem a pegada da contextualização, das piadas e tudo. Então, assim, eu tô achando bem bom acompanhar esses tipos de stream. E, cara, não só isso também. Tem diversos filmes novos que estão chegando na HBO. O Shazam mesmo, o último Shazam que saiu já chegou na HBO. Os filmes da DC chegam rápido, não demora não. Chegam sim. Isso é verdade mesmo. Apesar de a DC ter uma qualidade duvidosa, extremamente duvidosa, complicado. Mas chegam rápido, né? Aqui tem a HBO, Netflix, o Disney e o Star Plus e o Prime. Eu tenho um monte de lista, lista de desejo, de salva lá pra ver? De assistir? Sei. De assistir? Uns 50, 100 conteúdo diferente em cada um desses. Sim. Eu não vou ver nenhum, eu fico vendo vídeo do Manual do Mundo, review de videogame. Você é fraco, te falta ódio. Sei lá. A semana que vem acho que eu vou estar desempregado, então acho que eu vou guardar um tempo pra ver essas coisas atrasadas. Caramba. E também, uma outra notícia também é que o Procon do Paraná acabou notificando a Netflix pra tentar entender o porquê dessa cobrança, né? Até porque em alguns lugares a Netflix estava dizendo que assista onde quiser. E como que você vai assistir onde você quiser, sendo que ela quer te cobrar justamente por você usar fora da sua residência? E, inclusive, até uma outra matéria que eu tava falando que eles vão identificar se a conta tá no mesmo coisa através do Wi-Fi da residência. E o celular? Se tá no celular, não tá na residência. E aí, pode ou não pode? Se não tiver no mesmo Wi-Fi, em tese é para pagar o valor a mais lá que eles estão considerando.
considerando, né? Eu já vi gente no ônibus, no 3G, 4G vendo Netflix. Não, pois é. Como é que faz nesse caso? Exatamente. Não, e o conteúdo que você baixa? Você baixa o conteúdo e acaba assistindo offline. Como é que vai ficar essas questões? Então, tipo assim, eu acho que assim, a Netflix tá cometendo um erro absurdo, crasso, besta, babaca, pra não dizer mais do que isso. Eu, sinceramente, só desejo que ela fale, entendeu? Que ela vá à falência. É o meu único desejo pra Netflix, cara. Eu só quero que ela termine a última temporada de Cobra Kai. O resto, como é que foda-se? Cara, existe uma grande possibilidade de Cobra Kai ser terminado por outra rede de streaming. Ué, mas já tá na última? Assim como eles fizeram com outras produções de outras empresas que haviam parado, por exemplo, entendeu? Por exemplo, tipo Lucifer. A série do Lucifer mesmo, ela ia parar acho que na 3ª temporada, alguma coisa assim. Pois, teve até um final meia boca nesse meio tempo. Não, cara, sim, eles cagaram, velho. Tipo, não era necessário a última temporada, sinceramente, assim. Poderia ter acabado na temporada anterior, tranquilo, e só seguir a vida, entendeu? O próprio Cobra Kai, né? Sim, o próprio Cobra Kai também. É aquilo, né? Tá dando dinheiro, eles vão bater, cara. Isso é um fato. Assim, Netflix é uma empresa que tá dando lucro, ou seja, eles não estão perdendo tanto dinheiro assim. Então, no meu ponto de vista, na minha visão, eles estão fazendo isso só pra ganhar mais dinheiro. Tipo, já entrou naquele ponto de, vamos fazer o que a gente puder pra ganhar mais dinheiro possível. Então, acho que depois de tudo isso, e aí? Bora comentar? Bora. Então, chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Thiago, traga-nos a sua primeira matéria. Opa, vou começar hoje. Começar um trabalho com uma matéria mais leve, uma matéria aqui do Canaltech, do dia 31 de maio, pela Alvene Lisboa, editado pelo Douglas Ciríaco. O WinRAR responde com meme ao Windows 11 com suporte nativo para o RAR. É para quem não manja. Será que alguém não manja disso, né? Cara, você sabe que existe toda uma gama de pessoas que não sabe o que é computador, né? Mas... E que sequer sabe mexer em computador, né? Não, eu suponho que quem tá gastando tempo da sua vida pra ouvir a gente deve ter uma noção mínima. Mas tá, vamos lá. O que é arquivo compactado? É quando você recebe um exemplo analógico, você recebe uma carta, você quer guardar ela, você vai dobrar, amassar e vai enfiar embaixo do travesseiro. Compactou aquela informação. Ou em qualquer outro lugar. Mas a questão é que o Windows vai passar a vir, acho que do 11 em diante, com suporte nativo para descompactação de arquivos em RAR, computação e descompactação. E é curioso porque o WinRAR, ele já existe há quase 30 anos, se eu não me engano. Ele é notório porque ele tem uma funcionalidade boa, ele trabalha com vários formatos de arquivo diferentes, permite colocar senha, um monte de... proteger o arquivo se você quiser, separa o arquivo compactado sem misturar tudo, permite restaurar algum problema que tiver no arquivo. E ele tem licença, ele é pago, ao mesmo tempo que ele permite você estender indefinidamente a licença de teste gratuita que é de 40 dias. Que faz com que aquela questão, alguém já pagou pelo WinRAR? Inclusive, um tempo atrás, o Felipe Neto pagou para dar o exemplo. Eu não sei se mais alguém no mundo faz isso. Mas eu acho que eles não fazem isso por dinheiro, pô. É trabalho voluntário, né? Não, isso não é tipo TCC, conclusão de curso, que a galera jogou o programa aí e todo mundo usa de graça até hoje. Eu não sei. Cara, eu acho que não, cara. A WinRAR é uma empresa em si mesmo de desenvolvimento de software. Não. Isso aí deve ser trabalho voluntário, que esses caras não ganham dinheiro. Ninguém nunca pagou por isso, velho. Sei lá. Não, alguém pagou. Mas a questão tem alternativas, né? Muitos anos já que eu não, por exemplo, não uso o WinRAR, porque eu uso o Linux, ele tem uma ferramenta nativa dele aqui. Sim. E tem a opção para o Windows que é o 7-Zip também, né? Sim, pro Linux também, viu? Ele também? Eu não sei. É o que eu venho aqui quando eu instalo o Mint, é o que fica, eu nem olho muito isso. Funciona bem, faz o que eu preciso. Mas agora com essa nova função do Windows, ficou aquela questão, será que agora finalmente o WinRAR vai acabar? Mas aí também tem que... ele não faz só essas funções, ele pode ter outras funcionalidades também, né? Sim. Aí é ver como é que ele se adapta a esses tempos modernos. Cara, eu acho que assim, acabar, não. Até porque se não acabou até agora é tipo barata, saca? Não acabou até agora, não vai ser daqui 10 anos que vai acabar o WinRAR, né? Mas, na verdade, assim, foi que nem o Dalton falou, WinRAR, TCC e tal. Eu acho que não é o carro-chefe da empresa. Manja, eu acho que o carro-chefe da empresa são outros produtos e o WinRAR tá lá porque, tipo, de vez em quando aparece um Felipe Neto pra pagar, então, tipo, é uma grana que pinga na conta da empresa a mais, tá ligado? Sim. Eu acho que seria bacana se todos nós pudéssemos comprar ou utilizar softwares
que não fossem piratas. Manja? Uhum. Acho que dos últimos 6 anos pra cá eu comecei a tentar ter essa mentalidade de ou utilizar uma plataforma open source, e nesse ponto eu sou ultra entusiasta do open source. Eu acho uma comunidade super bacana. Eu acho que criar softwares e hardwares de maneira colaborativa eu acho algo, assim, maravilhoso. E eu tenho fugido o máximo possível de coisas piratas, saca? Então, cara, mas aí eu vejo uma outra situação. Quantas pessoas de fato no Brasil pagariam? Aí você pode pensar, ninguém. Mas e fora do Brasil? Sim. Que a gente vê muito como a cultura do latino-americano, tipo assim, dá pra usar de graça, não vou pagar. Exato. Mas se você for pegar isso numa cultura americana, europeia, talvez, a galera já vai ver naquela, pô, é tão barato, eu vou pagar porque é o jeito certo. Então, às vezes, a nossa visão de que ninguém paga é a visão do brasileiro, porque o brasileiro quer ser esperto em todas as situações. Porém, talvez em outros países, para não dizer países de primeiro mundo, porque de primeiro mundo só tem porque eles são mais velhos que a gente em alguns aspectos, né? Eu acho que a galera talvez pague, né? Não sei, tem que ver isso aí, puxar a nota, puxa o imposto de renda, estão declarando direito que tá recebendo lá. Então, Dalton, mas isso foi um ponto que eu e o Thiago a gente levantou em outros episódios, que a pirataria no Brasil, principalmente de vídeo, caiu muito por conta da Netflix. Sim. Saca? Ela chegou com um preço muito baixo, com um catálogo na época muito bom, de muitos dos filmes que a gente gostava de assistir, lá na Tela Quente, no Domingo Maior, sei lá, quais outras, não vou lembrar o nome agora pra falar. Temperatura máxima, vou te ajudar, coisa de velho. Temperatura máxima. Corujão. Passavam, assim, eram filmes que a gente gostava de assistir, estavam lá disponíveis por um preço irrisório. Tanto é que eu acho que nós assistimos e reassistimos muitos filmes que fizeram parte da nossa infância / adolescência, né? Sim, pô, bota filme nisso. O Adrian é da época do Intercine, Thiago. Nossa, Intercine, caramba, cara. Coloca a musiquinha do Telecine ou Intercine aqui, do sábado à noite. Intercine. Ele ligava pra escolher o filme do dia seguinte, relaxa. Caralho. Ligava. Pô, você decide. Quem nunca? Nossa, teve uma época, quando começou a... substituir a Manchete, a da Lucina Gimenez, eu tô muito de cabeça. Rede TV. Rede TV. Eles tinham um programa no meio da tarde, domingo, que você ligava pra escolher duas opções de filme. E às vezes, no meio da roça, meu pai tinha um celular todo capenga, eu tentava ligar, cara. Coisa inútil. Só um detalhe aqui que eu esqueci de comentar, né? Que a manchete era sobre a reação memística do WinRAR ao anúncio da Microsoft, que o Windows 11 vai ter suporte nativo pro formato RAR. Que eles postaram um meme no Twitter, aquele It's Fine, This is Fine, que é o cachorrinho na sala pegando fogo. Tipo assim, a empresa dando um recado, tá tudo bem, tá pegando fogo, mas a gente sobrevive. Ou não. Ah, cara, é o jeito da empresa dizer que tá tudo certo. Tá tudo errado, mas tá tudo certo. Twitter é uma terra meio curiosa. Esses dias tava, voltando na pauta, a Blockbuster zoando a Netflix por causa da senha também, vocês viram, né? Não vi não. A Blockbuster não. Blockbuster zoando da Netflix. Eu vi a Amazon zoando a Netflix. É a mesma coisa, aquela da compartilhar senha amor, né? Isso. É a mesma coisa. Compartilha a senha com quem você quiser. Sério, mesmo contexto. É isso aí. Algo mais a comentar, senhores? Não. Senhor Dalton, traga a sua primeira matéria. Então, ao contrário do meu amigo Thiago que trouxe a notícia leve, eu já vou vir com o pé no peito e eu vou trazer aqui uma notícia do Poder 360, do dia 30 de maio, que diz o seguinte: Lula volta a dizer que há narrativa criada contra a Venezuela. Então, não sei se os queridos ouvintes estão acompanhando a política nacional, mas o presidente Lula, nos primeiros meses de governo, ele resolveu que ele quer falar sobre todos os aspectos políticos envolvendo todos os países tretados com o mundo. E na cúpula das Américas, né, o Brasil está recebendo, no caso, na semana da gravação aqui, final de maio, recebendo presidentes de várias partes da América do Sul, e um deles acabou vindo aí, que foi o Maduro. E o Lula tentou meio que passar um pano, dizer que o Maduro é vítima de narrativas, que o mundo está falando mal da Venezuela, mas que não é bem assim, que o grande vilão é os Estados Unidos, e vai lá, bate nos Estados Unidos de novo de graça. E meio que o Lula tentou
dizer que o Maduro é um cara democrático, que a situação da Venezuela é um acaso e parte do que dizem é mentira. Só que isso não pegou bem nem entre os presidentes de esquerda da América do Sul, né? Você pega lá o Boric, ele foi lá e falou contra a fala do Lula, falou, olha, não é narrativa não, tá todo mundo vendo que os direitos civis, né, estão sendo desrespeitados dentro da Venezuela. Isso gerou um grande desgaste totalmente desnecessário. Bastava o Lula pegar na mão do cara, balançar, tirar 2 fotos, como faz com todos os presidentes. Mas não, tinha que ir lá e falar, não, esse aqui é meu brother. Cara, eu vi a fala dele, eu não lembro se foi no jornal ou se foi num vídeo da cobertura da BBC comentando. A fala do Lula em si, se tirar assim, pescar, colocar, é uma narrativa sobre a situação lá. É problemática. Mas o que ele falou faz sentido até um certo ponto, pelo menos. Porque ele não Foucault fala só do Maduro. Ele falou também da época do Chaves. Tem problema com Chaves, obviamente. Mas tem também uma construção de um imaginário negativo, desde o princípio, sobre a gestão do Chaves e do Maduro na Venezuela. Tem problema, obviamente, mas também tem uma vontade explícita da maioria dos governos alinhados com os Estados Unidos, como estava o Brasil até ano passado, né? Você vê que o Biruliro tinha proibido, acho que o Maduro de pisar no Brasil. Uhum. Ou seja, não é que não tenha problema, mas tem sim, um enviesamento. Eu lembro até quando o Chaves morreu, teve aquela manchete não, editorial, uma matéria, uma cobertura no jornal da Globo, com o Sulpício do União Vac comentando como Chaves, populista, patati patatá, elencando um monte de problema. Assim, eu já acho complicado falar populista, né? Um termo que eu tenho o pé atrás. Mas, ao mesmo tempo, quando a Thatcher morreu, que era uma pessoa tenebrosa, o falecimento dele, o passamento dela, gerou algumas comemorações na Inglaterra, acho que ainda gera hoje em dia a rememoração dessa data feliz. E o próprio Vac falando, não, como a Margaret Thatcher ela lutou contra o sindicato, patati patatá. Ou seja, tem uma linha editorial que é expressa, que está posta na imprensa de modo geral, que é o que eu já falei, já falei em algum outro programa, né? A ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante. Uhum. E ainda quando todo o problema que vai ter lá na Venezuela, vai ter perseguição, não vai ter necessariamente respeito à liberdade democrática, o tratamento, no momento que o governo venezuelano tem alguma tentativa de autonomia política em relação ao imperialismo, ele se torna inimigo, considerando ainda o papel da Venezuela como fonte de um recurso energético cobiçado, que é o petróleo, né? Sim. É uma questão geopolítica complicada. Acho que uma fala do Lula, não sobre isso, mas que é interessante, que acho que dá para aplicar, é o respeito à autodeterminação dos povos. Não é o Brasil, os Estados Unidos que tem que determinar como vai ser, ou quão democrático é o governo venezuelano, até porque existem várias ditaduras apoiadas por Estados Unidos, como estava até há pouco tempo o Bolsonaro apoiando ditadura de direita mundo afora e apoiando o ditador do Paraguai, do Uruguai, da Argentina aqui no Brasil, tecendo elogios a esses seres repugnantes, e a gente via isso, acho que estarrecido, né? É problemático, dá para compreender toda a confusão, toda essa falação em cima, mas o próprio Maduro deu uma resposta, eu achei coerente, que falou, é normal falarem, faz parte. Então, e acho que é isso, né? Cara, no momento aqui antes da gravação, um amigo que não é muito favorável ao governo atual, ele estava postando vídeo do Lula falando exatamente, defendendo o Maduro e tanques partindo para cima da população e passando por cima da galera. Não dá para tirar a culpa dos Estados Unidos no problema da Venezuela, porque de fato, a base da economia da galera sempre foi o petróleo. Os Estados Unidos meteu um monte de embargo lá e ferrou com a economia dos caras. Uhum. Mas tem que analisar que o Maduro, assim como o Chaves, em muitos pontos ele errou, insistiu em políticas que não favoreceram o povo e entrar naquela. A direita pode fazer tudo. Exato. A esquerda, se ela erra num qualquer aspecto, e principalmente envolvendo socialismo, comunismo ou qualquer ideia do tipo, vai servir de espantalho para o mundo inteiro. Então, assim, sim, o Maduro errou muito, mas tem a culpa dos Estados Unidos. O Lula, nesse momento, não precisava tentar levantar essa bandeira. Ele já
foi eleito. Então, pro público dele, não tinha necessidade. Agora, pra oposição, é o espantalho que foi pregado nos últimos 4 anos. Se a esquerda voltar, o Brasil vira Venezuela. Sim. E eu acho que tem, assim, uma grande possibilidade de essa fala dele fazer muito mais mal pra nossa democracia do que bem. Porque, realmente, assim, na minha opinião, eu acho que ele errou muito ao falar isso. Porque... como já foi falado por diversas pessoas, inclusive o Medo e Delírio fala muito bem sobre isso. Acho que assim, eu falar, vocês falarem, é uma coisa, cara. A gente, apesar de estar aqui fazendo um programa, a gente é pequeno, tudo, é nosso pensamento, mas o presidente de um país, o primeiro-ministro de um país, me falar uma coisa como essa, é um absurdo tamanho, tanto quanto a gente viu o Bolsonaro falando nos últimos anos, entendeu? Sobre diversos assuntos. Então, assim, tenho medo de o Lula tá fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez, sabe? Falando uma quantidade de merda que, cara, ele não falava. Tá meio gaga, né? Tá zoado. Tipo assim, ele não falava isso no governo 1 e 2 dele. Então, por que falar agora? Será que é porque a nossa noção, ela foi ampliada por causa de 4 anos de um demente falando uma quantidade de absurdo cada dia que passava, puxando um pouquinho mais a linha do aceitável e do inaceitável, entendeu? Então, assim, eu tenho um pouco de receio, porque, assim, se esses próximos 4 anos a gente errar muito, cara, a gente vai entrar... nós vamos entrar em uma posição de extrema direita / direita que nós não vamos sair por pelo menos uns 12 anos aí, saca? Por pelo menos umas 3 eleições. Então, assim, eu entendo muita coisa do que esse governo tá fazendo, puxando o saco de liberal safado, entendeu? Porque eu acho que é uma tentativa de construção novamente da nossa democracia. Porque ela teve em xeque nos últimos 4 anos, nós quase perdemos ela no começo do ano. Então eu acho que é muito complexo e eu entendo esse governo ser mais liberal do que um governo social-democrata mesmo, entendeu? Apesar dos avanços, não seria nem avanços, mas o retorno de coisas que deixaram de existir nos últimos 4 anos. Então, assim, eu não sei, cara. Eu tenho um pouco de receio de dar muito errado esses próximos 4 anos e nós voltarmos para uma quase ditadura de direita, mas porque é isso que o Dalton falou, o Carapanã sempre fala, a direita sempre pode tudo e a esquerda nunca pode nada, entendeu? Se a esquerda fizer o que a direita faz, a gente vai ser sempre taxado de, lá, tá vendo? Ó, é o que eles estavam querendo fazer, entendeu? Lá, ditadura, lá, ditadura. Mas quando a gente fala que eles estão querendo pregar uma ditadura, não, mas isso é a sua opinião, isso é o seu ponto de vista, saca? Aquela relativização das coisas. Então, assim, eu não sei, cara, eu tenho um pouco de receio. Eu acho que o Lula poderia ter sido mais comedido, na sua opinião. Pô, bastava um aperto de mão e uma foto, não precisava mais. Deixa pra falar aquilo ali só na galerinha, fala assim, chega aí, gente. Pô, vamos parar com isso aí, tá feio pra todo mundo. Mas não, tem que falar pros jornalistas, tem que falar pra imprensa. O Lula tá falando muito, fazendo pouco. Fazendo pouco em que sentido? Política nacional... a gente só tá perdendo no Congresso. Sim. Agora, política internacional, a gente só tá dando porrada em quem não precisa. Ele bateu na Europa pra falar da Venezuela, ele bateu nos Estados Unidos pra defender a Venezuela. O que a gente vai lucrar de fato com esse posicionamento dele? Porque, digamos, política, diplomacia, ela não é só pela beleza, só pela ser bacana. Tem que ter o toma lá da cá. Então, se o Brasil tá fazendo algo pela Venezuela, defender a Venezuela, o que a gente vai ganhar com essa relação? Sim. Cara, eu acho que assim, qual a possibilidade de ele estar se aproximando da Venezuela justamente por conta do petróleo? Então, querendo ou não, é um país próximo de nós, é um país que é um dos maiores produtores de petróleo também da nossa região. Do mundo, né? É a maior reserva do planeta, né? Qual a possibilidade de dar um golpe em cima dos Estados Unidos e acabar trazendo esse petróleo diretamente para o nosso país? Porque, cara, convenhamos que é mais fácil, acho que, transportar petróleo para o Brasil do que para os Estados Unidos, entendeu? Então, quais as chances de tentar dar um golpe em cima dos Estados Unidos nesse ponto? Porque, cara, assim, convenhamos que Estados Unidos está em um certo frangalho econômico. E assim, eu acho que... Lembra aquele joguinho
de madeira que você vai tirando as pecinhas e você não pode deixar ele cair, a torre cair. Cara, eu acho que a economia dos Estados Unidos, a democracia americana não, porque todos nós somos americanos, mas a democracia estadunidense, ela tá correndo um risco de ser rompida, saca? De deixar de ser esse ditador do mundo, porque, cara, querendo ou não, os Estados Unidos é isso. É eles que inditam o que o mundo tem que fazer ou deixar de fazer, quem é democracia, quem não é, e assim por diante, entendeu? E os Estados Unidos tá ficando preocupado, porque o Lula, para todo o país que ele fala, e aí, vamos fazer uma moeda comum aqui entre nós dois e vamos fazer comércio sem o dólar? Pois é. Aí, amigo, seria um problema pros Estados Unidos. Cara, e sinceramente, eu acho justíssimo, velho. Eu acho justíssimo a gente parar de depender de uma moeda estrangeira pra fazer negócio, entendeu? Acho justíssimo. Cara, acho que a conjuntura que mudou. O que era a América do Sul lá em 2002, em 2006, que é hoje? Que a gente passou teve aquela onda de governo de esquerda, um retrocesso à direita nos últimos tempos, e agora um pequeno refôlego de novo à esquerda. Mas é um fôlego muito efêmero, eu acho. Sim, sim. Se olhar o próprio Boric lá no Chile, que está numa situação complicada, a Constituinte foi meio que sequestrada para a direita, então a situação, assim, não é das melhores. O que eu acho que é? O que é o problema que tem lá que pode servir de lição pra gente no Brasil? O que faltou lá? Um giro à esquerda, eu acho. Que é o que o Lula deveria fazer aqui pra... Se a gente for olhar por política de coalizão, se tomar da cá do governo, o que isso tem resultado de positivo? Porra nenhuma. É o que vai ter. Porque não dá pra governar esperando o apoio do Congresso ou da imprensa, porque eles vão estar em oposição a qualquer medida minimamente progressista de defesa do interesse dos trabalhadores, com interesse dos povos indígenas, interesse... Se olhar a própria CPI do MST, que é esse absurdo, Sim. que é o governo tentando fazer um governo de coalizão que é atacado por todos os lados, enquanto os representantes da burguesia, da classe dominante, querem impedir qualquer avanço e retroceder com o que já foi avançado. Os seguidores com o Bolsonaro, agora é o Lula presidente, eles vão tentar, de todas as formas, manter esse status quo. O que garantiria, eu entendo, ao Lula, o que já deu para ele a legitimidade, o que garantiria para ele a governabilidade? É, antes de tudo, o apoio do povo, que eu acho que é o que está, se eu não me engano, é na Colômbia, que está tendo esse giro de... o Congresso tem problema, o Judiciário tem problema, que tudo tem, a gente vai contar com o aval da população para tomar decisões. Quem que o Congresso representa? O Brasil não é feito de 50, 90% de ruralista, de bancada de boi, bíblia e bala que está lá no Congresso. Mas a gente se elege pelo poder econômico, enquanto a esquerda se elege na base da ideologia, para tentar fazer alguma coisa. Mas o custo que a gente tem é esse. A gente fala assim, defender a democracia. Mas, por exemplo, Estados Unidos, que democracia que tem lá? Sim. Num país que é mais ou menos um revezamento entre dois partidos que, no fim das partes, é igual. Eles estão defendendo, na política externa, é o imperialismo. Assim, é que nem aquela charge. Um democrata é um avião jogando bomba, ao contrário, um republicano é um avião jogando bomba num país da Ásia, e no republicano é um país jogando bomba com a bandeira LGBT pintada nele. O que você fez, no final das contas, a bomba tá caindo em algum lugar? Assim, a democracia, como conceito, acho que ela não... Enquanto a gente se prender nesse conceito da democracia burguesa, a gente vai estar fadado a esse ciclo, né? Comunista. Eu comunista aqui. Falo, o que a gente resolve essa porra? Pra mim é a revolução. E a revolução se faz com o povo tomando as rédeas dessa porra. Viva a revolução. Então, mas você sabe que eu tenho tido esse mesmo tipo de pensamento, cara. Porque assim, você vê aí um Orleans e Bragança. Nossa senhora. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem ele tá querendo representar? Príncipe herdeiro do trono, por favor. Não, cara, pelo amor de Deus. O troninho. Do trono imaginário, respeita. Eu tenho um trono aqui na minha... lá da cozinha. O Brasil já deixou de ser uma monarquia há muito mais de 100 anos. Mas sabe, é isso, cara. Como que esse cara... Cara, o Sarney, como que ele ainda tá lá? O Collor, que foi caçado agora, cara. Finalmente custou, hein? Esse cara destruiu o país, roubou a poupança de muita gente e tá lá, brother. Sabe? Tava lá fazendo uma piadinha no Twitter com gente que falava... Não vamos colocar só no mérito do cara de voltar. Vamos pôr a culpa no povo que continua elegendo esses malucos. Tudo bem, cara, mas aí é que tá. Como que esse cara ainda tá se elegendo?
Por exemplo, uma coisa que tem começado a me incomodar na Voz do Brasil. Cara, todo programa tem esse cara falando, tem esse cara emitindo opinião, tem o fulano de tal de direita, o Kim Kataguiri falando, tem o fulano de tal falando. Cara, são sempre as mesmas figurinhas falando. Agora eu me pergunto, as outras figurinhas não querem falar? Ou as outras figurinhas não são procuradas pra falar? Ou será que é esse funcionamento, sabe? Mas, cara, tá sempre lá. Mano, é muito fácil você ficar ouvindo sempre um nome, e quando você vê aquele nome na hora da votação, você vai votar nele, cara. Você nem lembra o que ele fez, o que ele deixou de fazer. A direita aprendeu a se comunicar melhor que a esquerda já tem alguns anos. Sim. Então, se você pegar esses políticos de direita, os caras sabem os espaços que eles têm que falar, sabem as frases que vão viralizar no WhatsApp, porque, cara, não adianta a gente pensar que é o Twitter. Twitter é microcosmo. Sim. Se você pegar a massa, a galera vai se comunicar em Facebook, WhatsApp, e a direita se comunica melhor. Então, os caras sabem o que o conservador de direita cristão, aquele lá que, né, se diz o trabalhador, o pai de família, quer ouvir. Sim. Enquanto isso, a esquerda continua batendo na esquerda. Enquanto a esquerda bater na esquerda, você vai ter a gente discutindo que tem o Maduro, mas a gente esquece de resolver um monte de problema que tá acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. Sim, sim. Então, isso é uma treta, cara, porque muita gente tá falando há muito tempo. A direita, ela simplesmente dá soluções simples para problemas complexos. E, cara, para quem não tá preocupado com política, é cômodo você ouvir isso, entendeu? Você ouviu uma solução simples. A solução do problema de segurança é matar bandido, porque ele não vai mais roubar. Sabe? Como aquela pessoa se tornou bandido? Por quê? Como resolver isso de uma maneira não agressiva? Sabe? Como tentar fazer? Mas não, cara, agora você é um cidadão que não tá preocupado com política. Não vou falar um cidadão médio, cara, porque eu acho que isso é tirar muito a capacidade intelectual das pessoas e reduzir as pessoas a uma massa de manobra que muitas são, infelizmente, mas é reduzir muito as pessoas a isso, sabe? E tipo assim, cara, a pessoa que não tá preocupada com política, ela não tá preocupada com política. E se a pessoa der uma solução simples para um problema, cara, ela vai aceitar, vai abraçar e vai repercutir isso da maneira que ela acha correto, vamos dizer assim, entendeu? Nos 4 anos, até na eleição e nos 4 anos do Bolsonaro, eu discuti muito com um amigo meu de infância pelo Facebook, que é uma noção que é que você falou, acho que essa ideia de que, não, nem para a direita nem para a esquerda, a gente tem que votar pelo que é bom para o país. Tá bom, o que é bom para o país? Eu quero a educação pública com professores valorizados, ou eu quero a educação privatizada com o professor que recebe por hora aula, e se ele pode ser dispensado a qualquer momento. Pois é. Porque são coisas completamente diferentes. Aí você vai dizer, o que é melhor? E o status quo, o que ele diria provavelmente? Que o melhor é privatizar. Fala, esse ideal liberal que a gente toma como sendo a normalização, que é a ideologia da classe dominante. Eu já falei isso e vou repetir milhões de vezes. Sim, exatamente. Bom, vamos seguir aqui que a gente já divagou demais. Eu queria trazer uma matéria aqui que é do Correio Popular daqui da minha cidade de Campinas. O título da matéria é o seguinte, é um título com subtítulo. Então, no título da matéria diz: Cozinhas que atendem por delivery cresce no iFood. Aí o subtítulo é o seguinte: as Dark Kitchens respondem por 24,4% das entregas feitas pelo aplicativo. Essa matéria ela é do dia 27 de maio de 2023 e é da Bianca Veloso. Uma questão aqui é que nessa matéria diz que foi feita uma pesquisa pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, né? E nessa pesquisa eles quiseram mapear as cozinhas que trabalham apenas com as entregas e acabam não possuindo um salão para atendimento de consumo local. A conclusão que chegou nessa pesquisa feita é que na cidade de Campinas, 24,4% são esse tipo de estabelecimento. Em Limeira, mais ou menos 22%. E na capital de São Paulo, são 35% de restaurantes que só possuem delivery, né? Só possuem a entrega. Essa pesquisa ela foi coordenada pela Mariana Piton e pelo Diogo Timóteo da Cunha, mas uma coisa que eu achei interessante é que o segmento alimentício que domina essa
modalidade de restaurante é o setor de sobremesas. Isso pelo menos aqui em Campinas, que eles pegam uma fatia de mais ou menos 31,8%. E os produtos mais consumidos normalmente são açaí, sorvete, bolo, essas coisas assim. Por que eu trouxe essa matéria? Primeiro que eu achei esse subtítulo, As Dark Kitchen, um título completamente canalha, para não dizer outra coisa, porque, cara, quando você ouve falar Dark, você tá se remetendo a alguma coisa que não é boa, que não é legal. O submundo das cozinhas. Exato, saca? Então, tipo assim, então quer dizer que só porque um restaurante não quer atender a pessoa ali, tipo, ela é sombria, saca? Tipo, uma dark kitchen é uma cozinha sombria, vamos dizer assim. Um outro ponto, essa matéria ela foi escrita com base em uma tese de mestrado da Mariana, que a tese de mestrado, o nome é o seguinte: Percepção de riscos e intenção dos consumidores sobre alimentos e serviços de alimentação. Essa tese tem 154 páginas e em momento algum ela faz menção a esse termo completamente grotesco, entendeu? Vai ter link para quem quiser dar uma verificada na tese de mestrado dela, tá aberta, tá liberada. E aí eu queria ouvir de vocês o seguinte: o que vocês acham, primeiramente, desse ponto de começar? Eu acho que isso há 20, 30 anos atrás era impensável, a gente ter restaurantes que só trabalham com entrega. E o que vocês acham sobre essa nomenclatura de Dark Kitchens? E assim, tá estourando, porque eu tô vendo essa nomenclatura ser usada em mais lugares. Eu tava olhando no Google tentando descobrir a origem de Dark Kitchen quando começou a estudar isso. Você segue aí, cara? Então vamos lá. Então, aqui na minha região eu já tô bastante acostumado com essa ideia de restaurantes que trabalham apenas com delivery. Então, muitos nomes famosos aqui da cidade, que não são estabelecimentos de rede, obviamente, mas que entregam produtos de qualidade, não tem loja física. Ou, às vezes, até tem a loja física para um produto ou outro. Você vai lá e faz uma encomenda, questão de doce. Você pega um bolo no pote, uma coisa, mas não tem um espaço com mesas, um local para você ficar, para você ser atendido, porque não é a proposta. Eu entendo que para um comerciante, às vezes ele tem que colocar um espaço, ele ir atrás de uma autorização do bombeiro, um alvará, ele fazer todos os trâmites legais, de ter que contratar funcionário, uniformizar, uma questão de estética da loja, aumenta no custo, o que vai acabar sendo repassado no valor do produto. Então, trabalhar apenas com delivery, ele faz uma embalagem bacana, ele faz um produto com uma qualidade superior e ele acaba vendendo mais. A ideia do Dark Kitchen, eu não sei que isso parece coisa da galera de marketing que quer fazer um nome diferenciado para um segmento, sim, mas não para dizer que é uma coisa boa, só para tipo assim, olha, essa cozinha aqui que não é aberta para o público, que não tem acesso, para quê, cara? Fala assim, trabalham apenas com delivery. Pronto. Cara, então assim, eu não sei quem começou com esse termo. Galera de agência, hein? Mas eu acho ele um termo extremamente canalha. Sabe? Extremamente canalha, cara. Porque é você tentar... Manja, tipo, pô, quantas vezes a gente não viu esse termo ser utilizado pro povo negro, tá ligado? Porra, cara, como racismo mesmo, manja? Então, tipo assim, cara, por quê? Por que tentar utilizar uma nomenclatura dessa ou tentar trazer esse tipo de coisa, sabe? Pô, eu juro, eu não consigo entender, cara, eu não consigo entender. É o lance das piadinhas, Adrian. É assim, a pomba branca é da paz, a galinha preta é da macumba, a inveja branca é uma coisa boa. Assim, as pessoas... pode ser até na piada, o tom de piada, mas a partir do momento que você coloca tipo Dark Kitchen, quem vai ouvir isso aí não vai pensar que é uma coisa boa, fala, não, é o submundo das cozinhas. Exato, sim, cara, é exatamente isso. Foi exatamente isso que eu pensei quando eu vi. E agora, será que assim, pensando nesse momento assim, será que fizeram isso pra gerar hate? Porque, cara, a gente tá comentando aqui, tá ligado? Então, tipo assim, não que a gente seja muita coisa, mas é um termo que, tipo assim, vai gerar impacto, então as pessoas vão compartilhar, mesmo que elas não concordem com isso, então elas vão compartilhar para poder gerar mais acessos, sabe? Mas, pô, gente, 2023, sabe? Tá na hora da gente começar a mudar nossa mentalidade e tentar arrumar jeitos de trazer mais pessoas com consciência, entendeu? Tentando fazer o mundo de um lugar um pouquinho melhor. Cara, eu tava olhando aqui, tinha uma matéria do G1, que é de junho do ano passado, se eu não me engano,
junho de 2022, falando sobre Dark Kitchens. Fala aqui que elas funcionaram muito na época da pandemia, que ajudou a manter alguns lugares abertos, e descreve aqui por serem cozinhas chamadas também de cozinhas fantasmas, e por funcionar apenas com delivery, né? Você falou. Mas aí que tá. Cozinha fantasma, beleza. Cara, cozinha fantasma é uma coisa boa? Mas eu acho que o conceito aqui é de que é algo que não é acessível pro cliente. Cara, você pega o aplicativo, vai lá e compra. É acessível pro cliente. Você só não tem um lugar físico que você vai pra comer. Mas é isso, você não vê a cozinha. Tipo, qualquer restaurante, a maioria aqui, eu consigo ver a cozinha. Quando você vai comer, você não entra na cozinha, cara. A última coisa que você olha é a cozinha. Mas é visível. A maioria tem a opção, uma janelinha, um vidro que você consegue ver o preparo do alimento. É uma opção que eu tenho se eu vou numa pizzaria, num barzinho, numa pastelaria aqui em Juiz de Fora, por exemplo. Acho que nessa, como eles colocam aí, que não tem opção. Nem por ser delivery e não tem uma loja física pro consumo no lugar. Cara, mas existe um endereço, existe um CNPJ. E assim, segundo o Código de Defesa do Consumidor, e até para se abrir uma cozinha, você tem que ter um endereço e ele tem que ser aberto ao seu público. Vamos dizer assim, se a pessoa quiser entrar lá para ver como é preparada a comida, eles são obrigados a deixar a pessoa entrar. É claro, com todos os aparatos. Ninguém faz isso. Ninguém entra na cozinha, entendeu? Ninguém vai. Na boa, eu trabalhei em shopping por um bom tempo. Você já viu uma cozinha de restaurante de shopping? Nenhuma, né? Melhor não, hein? Na moral, o dia que você vê, você nunca mais vai querer comer naquele lugar. É nojento, velho. É nojento. Então, assim, se as pessoas vissem, as pessoas não comeriam. Agora, assim, um lugar desse é nojento. E ninguém vê, e todo mundo come, e não é associado a uma coisa ruim, saca? Eu entendo completamente o seu ponto, Thiago. Mas, cara, eu acho muita canalice. Queria deixar só um último registro aqui. Parem de usar termos em inglês se existem palavras em português. Concordo. Coloca cozinhas do submundo, cozinhas secretas. Pô, bicho, pra que isso, cara? Deixa o tio Sam pra lá, pô. Tem tanta palavra bacana no português. É muito publicitário de São Paulo, né? Sobre o termo Dark Kitchen em si, eu não sei se eu vi muito essa percepção que você teve de ser tão problemático. Eu achei que era um negócio. Eu entendi como ser oculto. Eu não fiz essa leitura de ser dark, de associar com negro no sentido racista. Eu posso estar errado, né? É porque, na verdade, o termo... a gente tinha a associação do termo dark com negro no Star Wars, né? O lado sombrio da força. O Dark Force, ou o lado negro Dark Side da força, né? Que eles falavam. E aí, com o passar do tempo, trocou de negro pra sombrio. Então, assim, pelo menos eu fiz essa associação direta por conta de eu ser um grande fã de Star Wars, entendeu? Uhum. Olhando aqui também na coisa do G1, fala que normalmente são galpões preparados para cozinha, mas que gera problema com vizinhança, por causa de barulho, que não tem estrutura para receber motoboy. Assim, eu não sei como é que funciona em São Paulo, né? Aqui tem alguns lugares que funcionam só como entrega. Tem a pizzaria aqui perto e tem uma rede de pastelaria que tem uma loja física que atende no centro e tem a que prepara o delivery, que é outro bairro que é só para entrega, não tem como lá e pedir. Sim. Acho que é quase esse mesmo conceito. Né? Pode ser. Eu acho que é isso, né, pessoal? Queria que seja. Senhor Thiago, traga-nos a sua próxima matéria. Tá. Eu vou trazer pra gente uma matéria aqui do DW, do dia 26 de abril de 2023, pelo Felipe Lichterbeck, que é: o Brasil deveria ter orgulho do MST. Na matéria, essa matéria, inclusive, é anterior um pouco agora a essa CPI do MST, em que ele está se associando mais à questão do massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu no Pará, no dia 17 de abril de 96, que quando trabalhadores rurais estavam fazendo um movimento, o MST estava fazendo um movimento no estado, e a polícia matou pelo menos 19 pessoas completamente do nada, assim, sem aviso prévio, com execuções sumárias, inclusive com crianças e mulheres no meio do fogo cruzado, que é algo rememorado até hoje pelo MST, e que o MST, ele o próprio cara aqui na reportagem coloca, né, como é um movimento que deveria dar orgulho para a população brasileira, que mesmo quem não concorda, pode falar que não concorda com os métodos de ocupação que eles têm, é uma organização que ela ajuda a politizar
seus membros, ele coloca aqui visitando o acampamento. Percebeu que, em média, os jovens com quem ele conversava tinham mais conhecimento político, eram mais atenados, eu diria, com a questão política no país. Ao mesmo tempo que o MST existe porque há uma discrepância gigante na distribuição de terra no Brasil. Se eu não me engano, o Brasil é o país com a pior distribuição de terras possível que existe. 1% dos proprietários são donos de quase 90% das terras agricultáveis que a gente tem, enquanto a maioria absoluta, que são em quantidade de pessoas, tem 10%, que são os pequenos produtores. E ao mesmo tempo que a gente for ver quando surge o MST lá próximo agora do fim da ditadura militar, no momento que se lutava pelo direito, pela democracia, e que é fruto também de uma resistência à exploração gritante que a gente vê do trabalhador no campo, porque é o cara que às vezes é empregado em condições que a gente viu diversas vezes nesse programa aqui que a gente estão vindo, de escravidão, com a situação na água, escravidão, situação de salubre, de salário miserável, em que a pessoa às vezes quer a opção de ter uma terra para si, para viver, para ter o seu próprio sustento, para não ter que se sujeitar a condições degradantes que a gente vê de trabalho, que vão compor boa parte dos membros do MST, e que consegue nas regiões, nos assentamentos, nas fazendas desapropriadas, produzem alimento de qualidade, barato, orgânico. O MST é sabidamente o maior produtor de arroz orgânico do país, acho que da América Latina, se não me engano, e durante a pandemia tiveram várias ações de solidariedade, de fornecimento de comida para pessoas em situação de fome, de rua, e que é vilipendiado por políticos, pela imprensa. A gente vê esse absurdo que agora a CPI do MST, com o canalha o ministro do Bolsonaro, que graças a Deus me fugiu, esqueci o nome daquele corno aqui agora, do Salles, lembrei, infelizmente, Carlos Salles. E eu vi um vídeo dele falando lorota na CPI, como se fosse qualquer exemplo de moral. Pois é. Enquanto algo que a gente deveria ser repensado, porque a concentração fundiária do Brasil não é algo normal, não é natural. A gente há essa tendência a naturalizar. Não, eu sou dano que eu comprei para ter de patatá. Cara, vai... sinceramente, essa concentração é fruto de 300 anos de colonização, de violência no campo, de aquisição pela força, de grilagem, de tomada ilegal de terras públicas, de tomada ilegal de terras de pequenos produtores, que vai gerar essa população campesina que só quer trabalhar e viver, e que é demonizada nas TVs, na TV de modo geral. Acho que um destaque positivo ainda é a representação deles na novela que está agora em cartaz, que é o Rei do Gado, que ainda é positiva, eu acho. Ô Thiago, eu em sala de aula fiz a seguinte analogia. Tava falando de Revolução Francesa, falando ali quando começa a Revolução, o povo tomando tudo dos nobres, do clero e tal. Eu falei, vamos lá, se eu pegasse aqui uma parcela da turma que tem dinheiro e redistribuísse todo o dinheiro com todo mundo, isso aqui seria uma coisa boa ou ruim? No primeiro momento eles pensaram, não, vai pegar o meu dinheiro e vai distribuir com os outros, é ruim. Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos pontuar. Tem 5 alunos aqui, cada um tem 1 milhão e o restante da turma, cada um tem R$1. A gente vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai redistribuir para que todos tenham a mesma quantidade. Isso é bom ou é ruim? Aí a galera, pera, isso é bom. Aí eu falei, pra quem que isso é ruim? Pro rico. Quando a gente pensa no movimento do MST, quando a gente pensa na questão do marco temporal, quem tá contra essas situações são latifundiários. Exatamente. É gente rica, é gente que já tá com 10 gerações no Brasil só de exploração de capital. Ninguém, amiguinho, você que tá ouvindo, ninguém fica milionário, milionário eu vou dar um desconto, bilionário trabalhando. Ninguém ficou bilionário fazendo tudo certinho como é pra ser. Sim. Se o cara tem dinheiro demais, ele explorou alguém, ele explorou um grupo, ele explorou uma situação. Isso é a realidade do nosso país. O MST tá aí pra provar que tem terra a rodo no país que não tá sendo usada. Mas por que não vai pra frente? Porque quem financia campanha de deputado é fazendeiro. Quem financia o agro aí, que tá botando dinheiro na TV e tudo mais, é fazendeiro. Então, essa galera tem dinheiro demais. A CPI do MST, os caras que estão à frente delas foram patrocinados, suas campanhas, por grandes fazendeiros. É cara que produz arroz que tá contra o MST, porque o MST produz arroz. Então, não adianta a gente achar que, e de novo, entra naquele problema, a direita pode tudo, a esquerda não pode nada. Tem gente dentro
dentro do MST que é picareta? Tem, que vai lá, entra no movimento, ganha um lotezinho e vende aquele lote. Mas não é a maioria, é uma parcela pequena. E essa parcela queima. Por quê? Porque a esquerda não pode nada, a direita pode tudo. Exatamente. E sabe quem fez reforma agrária, cara, nas suas terras? Foi um país extremamente comunista chamado Estados Unidos da América. Exatamente. Entendeu? Cara, é um país extremamente comunista que fez reforma agrária. Olha que coisa. Se reforma agrária fosse ruim, você acha que esse país comunista chamado Estados Unidos da América teria feito? Duvido muito. Tem sempre aquele bonito que fala, por que nos Estados Unidos não tem MST? Mostra o cara com uma arma. E não foi por causa que tem uma arma, não. É porque já foi feita a reforma agrária. Pois é. Você não tem o campesinato desprovido de terra, porque eles distribuíram a terra. Pois é. Tem o problema que essa terra foi roubada dos indígenas de lá, mas aí... Mas, cara, isso é um outro ponto que entra na questão, inclusive, do marco temporal aqui no Brasil, que, cara, cara, sinceramente, esse marco temporal seria pra gente simplesmente fazer assim, ó, acaba o país, não existe Brasil, a gente sai todo mundo daqui, volta todo mundo pra Portugal, entendeu? Vamos encher Portugal de gente, devolve tudo isso daqui pros indígenas, que ainda estão aqui, que ainda possuem a fisionomia do indígena tradicional. Cara, vamos abandonar tudo isso daqui, porque, mano, eles já estavam aqui antes da gente chegar, saca? Aí me vem o corno com 60 anos de idade e fala, não, mas minha família tá aqui há 3 gerações. E a família do indígena que tá aqui há 200, 300 gerações, não conta? Só conta a sua, o corno? 10 mil anos, cara. Não. O Adriano, tem que levar em consideração que o índio não é mais índio, pô. O índio usa celular, o índio tem televisão. Claro, pô, o índio tem tecnologia. Ele não tá vivendo lá igual um pré-histórico, caçando, pescando e coletando. Não pode, pô. Como assim o índio tem roupa? Então, mas aí é que tá. Os indígenas aqui, os ameríndios que nós tínhamos aqui, eles dominavam tecnologia, entendeu? A tecnologia do sol, da lua e das estrelas, eles tinham pleno domínio, entendeu? Os incas, os maias, eles conseguiam dominar a forja. Cidades com 1 milhão de habitantes, pô. Entendeu? Coisa que não tinha na Europa. Cara, eles tinham um domínio absurdo. O único problema deles foi não ter descoberto a pólvora antes, nem mesmo o chumbo para conseguir produzir munição e ter dominado plenamente a travessia de massas, tá ligado? Pra chegar na porcaria da Europa e matar todos aqueles europeus malditos, entendeu? Então, assim, esse foi o único problema. Os europeus, eles conseguiram se desenvolver e criar uma tecnologia superior, bem entre aspas, fazendo aspas com as mãos aqui, entendeu? E conseguir sair de onde eles estavam para outros pontos e levar a tecnologia deles, entendeu? O modo deles de vida. Deles, da China, né? A pólvora que veio da China. Eles não colonizaram. Pois é, então assim, é muito complicado, é muito complexo, eu entendo perfeitamente. Eu acho que o MST eu já tive essa visão sobre o MST de que era um bando de gente só querendo se dar bem, mas quando eu passei a conhecer mais sobre o MST e o MTST também, o movimento do sem teto, cara, eu passei a ter uma grande admiração pelo movimento, sabe? Apesar de muitas vezes discordar da maneira como é feito, sabe? As invasões, eu ter essa discórdia, mas eu entendo como é feito. Então, assim, eu acho que é um ponto interessante, acho que o MST e o MTST são coisas assim que são pra gente olhar e se espelhar em certos pontos, sabe? Principalmente no quesito solidariedade. Sim, a organização política, o compromisso que o membro tem que ter com o coletivo, né? Sim. Não é individualista, é para a coletividade. Exatamente. E a terra desapropriada, o governo paga para o dono da terra. A terra ela não se torna propriedade imediatamente da família, ela não pode, que eles não podem vender, pertence ao Estado que cede para fins de reforma agrária, inclusive. Sim. Inclusive, eu estava vendo que muitas das pessoas que são do MST conseguiram ficar assentadas. Então, assim,
Eu não sei qual o tamanho das pessoas que ainda não têm um assentamento. Cara, eu acho que o MST é o maior movimento social da América Latina, é o maior do Brasil, é o mais bem sucedido em números absolutos. E eu acho que eu te falo aqui no quanto são. Então, eu lembro até, inclusive, que eu ouvi num podcast um ex-banqueiro falando que ele tinha muito preconceito contra o MST e a partir do momento que ele entrou no MST, ele se apaixonou pelo movimento e ajudou o MST, inclusive, a se capitalizar, criando títulos de capitalização para o movimento se financiar. E até foi o título de capitalização que teve um maior rendimento do setor, assim, cara. Eu lembro que foi, assim, um rendimento absurdo e eles conseguiram ter lucro, saca? Tipo, foi extremamente bem sucedido porque a visão desse cara de dentro, dessas pessoas que não estão preocupados com o outro, mas sim com o seu próprio dinheiro, ele com essa visão, ele conseguiu permitir que o movimento tivesse uma expansão do que aquele movimento é capaz de fazer. Entendeu? Eu olhei aqui, ó, MST atualmente são 450 mil famílias assentadas, olha aí. Assentadas e 90 mil acampadas. Isso é família, né? Não é indivíduo. Que deve jogar essa conta no total 4 ou 5 vezes no total aqui, né? Em torno de 540 mil famílias no total. Eu queria acrescentar um outro questionamento que qualquer cidadão pode se fazer. O agro é pop, o agro é lindo, o agro é maravilhoso, mas o agro tá produzindo soja. Você não tá comendo soja, meu amiguinho. Pois é. Você tá comendo arroz e feijão. Quem tá produzindo o seu arroz e seu feijão é a agricultura familiar, é o pequeno agricultor, é a galera que tá lutando lá no MST pra botar comida na mesa. Se não é essa galera, porque assim, a Conab foi destruída, né, no governo Bolsonaro. Você tá pagando barato no arroz, era pra estar muito mais caro. Se dependesse só da agricultura, do latifúndio, a gente não ia estar comendo arroz e feijão, velho. Ou você se vira e aprende a comer soja em todas as refeições, ou a gente ia estar pagando fortuna aí no que a gente chama de cesta básica. Por quê? Porque não vale. Para eles não é dinheiro. Os caras estão produzindo aquilo que pode ser exportado. Exato. Por isso que para essa galera não é vantajoso um governo popular que faz com que o dólar venha a cair. Porque para eles é vender, é exportar, é dólar. Sim. O meu pai trabalhava num sítio pequeno, produzia um leite. O meu pai tá na categoria pequeno, era da categoria. Da categoria pequeno produtor rural. E tinha entranhado neles essa raiva, esse preconceito com a MST. A sobrinha da minha esposa, a sobrinha, meu cunhado também, trabalha num pequeno sítio, são pequenos, produzem hortifruti, alface, verdura. E principalmente a sobrinha dela, a mais velha, que tá cuidando lá agora, ela trata o MST como um bando de vagabundo, quer tomar a terra de todo mundo. Ela tá muito mais perto de qualquer família do MST, pois é, do que de um dono agropop. Vamos taxar as grandes fortunas. O dono do HB20 já começa a proteger o carro. Pois é, cara. A HB20 não tem então, isso que é o ponto. Quando você fala em altas fortunas, em produção, a galera acha que é ele, sabe? Quando você fala em rico, o cara que ganha 10 mil reais por mês, que é uma puta de uma grana pra mim e pra vocês, saca? Porra. Ele acha que ele é o rico do país, tá ligado? E, mano, na moral, se você ganha 10 mil reais por mês, tipo, mano, na boa, você tá muito longe de ser rico. Muito longe de ser rico, tá ligado? Em proporção, você tá mais próximo do pobre, do pobre que recebe o salário mínimo do que o grande investidor, o grande empresário que recebe milhões por mês, cara. Pois é. Exatamente, E tente se aproximar da consciência de classe, por favor, amigo. Cara, esse negócio de consciência de classe, eu sinceramente não sei se pega no Brasil, tá ligado? Pra ser bem sincero, assim, cara, eu entendo o que é e o porquê da gente se ver dessa maneira. Mas, dado ao nosso grande histórico corruptivo, ele não funciona. Porque tudo no Brasil, infelizmente, cara, tudo no Brasil existe corrupção. Quando se juntam 10 pessoas para ter uma consciência de classe, vai ter um filho da puta desgraçado, para ser bem sincero, que vai querer se dar bem em cima daquelas outras 9 pessoas. Cara, mas a consciência de classe, tem muita pessoa, tem muita gente no Brasil que tem muita consciência de classe e tem convicção do seu local de classe. Sim. E a maioria desses é a burguesia, que eles sabem o lugar que eles ocupam nesse sistema socioeconômico. Eles têm consciência de classe. O que eles fazem é minar a consciência de classe do trabalhador. Exatamente. Aí eles trabalham o tempo todo para
corroer qualquer consciência de classe que possa se formar. É falar contra o sindicato, é defender empreendedorismo, é o self-made man, essa proposta ideológica que é individualista, pró-capitalista, que fala que o único mundo possível é esse. Sim. Como a gente já falou, às vezes é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E é o status quo que eles querem conservar. Eles têm consciência de classe. E falta à esquerda a capacidade de propaganda, de levar de forma eficiente, apesar do escudo, como de força contrário da burguesia, de tentar levar de forma consciente, consistente, a informação que é o local de classe das pessoas. É só união, cara. Só falta união. A esquerda é desunida demais. É muita gente brigando por muitas causas das mais variadas possíveis e não chegam num acordo. E a direita não, velho. A direita tem um propósito. Vamos detonar o pobre e vamos ficar rico. Exatamente. Como? Seguindo as nossas pautas morais, e a vida segue. O agro continua sendo tóxico, meu amigo. Pois é. Então, eu acho que assim, cara, é uma coisa que tem que ser falada e até muitas vezes tem que ser pensada. Uma pessoa que é assalariada, que ela ganha um salário aí, vamos dizer assim, um salário de 3 mil reais, saca? Um salário bom, tá ligado? É um salário ok. Só que se você tá ganhando 3 mil reais, na moral, meu amigo, a empresa que você trabalha tá ganhando 5, 6 vezes isso, tá ligado? Pra poder te pagar esse valor. Ah, mas o governo, ele cobra mais 80% desse valor, então um funcionário, ele custa um salário e meio, saca? Então se você ganha 3 mil, você custa 4.500 reais para uma empresa. Tá bom, querido, você custa 4.500 reais para uma empresa, mas a empresa ganha 12, 13, 14 mil reais por mês com você, tá? Então assim, não... Isso não significa que todo mundo tem que abrir a sua própria empresa e todo ser o seu CEO de MEI, tá ligado? Não é isso. Mas tenha plena ciência de que você estando naquele posto, ganhando aquele salário, alguém com certeza vai estar ganhando muito mais do que você para poder te dar aquele valor. Porque é aquilo, o único lugar onde você não tem, vamos dizer assim, como que eu poderia dizer? Não é pensando em lucro, tipo, seria uma ONG, tá ligado? Onde você vai e trabalha e eles não estão pensando se vai ter lucro ou se não vai ter lucro, entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender a minha posição. Uhum. É aquele lance, eu vi num podcast, o Mosqueteiros podcast, o Evandro tava contando a história de que ele foi numa loja, ele precisou imprimir um documento, e chegando lá a moça falou assim, olha, para abrir o pendrive é R$2. Aí ele, não, mas é porque eu não tenho aqui o dinheiro total, não tinha moeda, não aceitava Pix nem nada. Ele falou, olha, eu preciso imprimir o documento tá no pendrive. Ela, moço, não tem como mandar por e-mail? Ele falou, não, tá no pendrive. Ela, mas eu não posso abrir o pendrive porque custa R$2. Ele falou, moça, o patrão não tá aqui, ele não tá vendo. Às vezes o funcionário tá empenhado em proteger o bem do patrão. A única coisa que você tá fazendo, amiga, é ter o patrão trocar de carro todo ano e viajar com a família sempre que ele quer. E você vai lá na CVC, vai parcelar em 10 vezes e ainda vai viajar para perto de casa. Exatamente. Então não adianta a gente achar que você tá ganhando bem, o patrão tá ganhando... Ah, mas o patrão tem o risco. E se ele não quer risco, vira funcionário público. Olha que legal. Pois é, exatamente. Ainda é arriscado, eu acho. Eu acho. É concorrido. Mas seguindo, personas, Sr. Dalton, traga-nos a sua próxima matéria. Vamos falar de dinheiro agora, porque todo mundo aqui tá com dinheiro sobrando. E por estar com dinheiro sobrando, eu trouxe aqui uma matéria do Infomoney, né, do dia 29/5, pelo Lucas Sampaio, que diz o seguinte: carro popular de modelos de até 60 e 65 mil terão esse desconto em uma desoneração, uma redução máxima aí de 10%. Qual que é a proposta? O governo, né, através do presidente Lula, queria falar de uma redução no valor do carro popular. Porque, convenhamos, o carro deixou de ser popular já tem alguns anos. Sim. E saiu aí uma matéria, né, comparando todos os modelos. Somente 2 modelos custariam menos de 60 mil reais com essa redução. E aí, quando você clica na matéria para ver quais são esses 2 modelos, você vê que, assim, não sei se é uma proposta boa. Um seria o Renault Kwid Zen 1.0 mecânico, ou seja, não é um carro grande. Se você já entrou no Kwid, você sabe que se entrar 3 pessoas, uma vai ter que sair. Ele é um carro 1.0, que é assim...
Se você tá embalado na descida, coloca o máximo que o carro vai dar, porque na subida vai cair para 70. E ele ainda ia sair por 60 mil, que é 59.590. Isso aqui é preço de à vista. E o outro carro é o Fiat Mobi Like 1.0 Fire, que tá saindo aí quase 60 mil também, coisa de R$100 para 60 mil. De novo, é um carro 1.0, é um carro pequeno, é um carro seco, que a gente fala, né? Antigamente o povo falava que é o carro pé duro. Obviamente, hoje em dia tem que ter airbag, tem que ter ABS, porque isso aí é legislação. Mas algumas montadoras, e aí você, amiguinho que é liberal safado, que defende o capitalismo, algumas montadoras falam, olha, para baratear o carro, a gente vai ter que tirar o airbag. Ou seja, a gente vai ter que te colocar nessa lata de sardinha, nesse carro feito de plástico, sem a única proteção que vai salvar a sua vida em qualquer batida. Não, pois é, cara. É, assim, até alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, acho que há mais de 10 anos já, existia um canal chamado Canal do Otário. Uhum. Cara, era um excelente canal. E eu lembro que ele fez um cálculo do valor do Gol, se eu não me engano. Era um Gol, uma geração tal lá. E os cálculos que ele faziam era que o carro ele era produzido aqui no Brasil e exportado para o México. Sim, eu lembro disso. E eu lembro que o carro, para ser exportado para o México, ele era obrigado a ter todas as normas de segurança internacional, dentre elas freio ABS, o airbag, dentre outros sistemas de segurança que são necessários para manter a sua vida naquela lata da morte, né? Porque, cara, realmente, um carro, querendo ou não, quando tem uma batida a mais de 100 km por hora, a possibilidade de morte é altíssima, né? Então, esses pontos de segurança seriam para minimizar essas mortes, mas enfim, não é esse o ponto. E eu lembro que, assim, era coisa, tipo, a metade do valor do carro. 15 mil. Eu lembro de mais ou menos algo desse tipo, na época que o Gol tava, tipo assim, 30 mil, 29 mil, saía por 15 mil, porque o resto é só imposto. Exato. Eu lembro que tinha toda essa discussão da produção, do custo, de o valor que ele era vendido, e aí tinha essa questão de o porquê que esse carro saía tão mais barato para ser vendido lá fora e aqui dentro ele era tão caro. E aí, como vocês mesmos falaram, nos últimos anos, já faz algum bom tempo, acho que já vai para quase 10 anos, que o valor do carro subiu absurdamente. Cara, o preço de um carro hoje é o preço de um apartamento de 10 anos atrás, tá ligado? Também notícias atualizadas, o preço do carro em 4 anos, e não necessariamente eu vou pôr na conta do último governo, mas nos últimos 4 anos ele dobrou. E a pandemia, sabe Deus o que aconteceu, parece que a Covid pegou foi nos carros aí. A pandemia fez o valor do carro subir absurdamente. Sim. Meu carro antes da pandemia valia, sei lá, 14 mil, 13 mil. Meu carro vale mais de 20. Meu carro ficou mais caro do que eu paguei quando eu comprei há quase 10 anos atrás. Qual a lógica disso? Foda. Eu tô olhando aqui também, eu vi alguma notícia e parei pra olhar aqui. Pesa também que no Brasil o lucro médio das montadoras é de 10%. Estados Unidos e Europa é 3%. Pois é. O que justifica isso também? Tiago, melhor isso aí. O Brasil vende carro 1.0. O mundo não quer saber de carro 1.0. É só a gente que tá insistindo nessa porra. O foda, eu tirei carteira no começo do ano. O AD acompanhou um pouco dessa saga. E eu fui comprar o carro. Eu quase que eu fui na besteira de comprar um Mobi. Um amigo meu que me indicou lá, eu acabei comprando um Fox 2011. 40 mil também, desgraça. Puta que pariu. Então, você amiguinho que pretende comprar um carro, a gente passa por 2 problemas. Ou você é o cara que tem dinheiro para comprar à vista, e eu indicaria você comprar um carro usado, dependendo do modelo, ou você é o cara que vai entrar no financiamento. Imagina você comprando um Kwid que custa 60 mil com essa redução do governo e ele financiado saindo aí por uns 85. Você vai pagar 85 mil num Kwid. Você vai pagar 85 mil num carro que há 5 anos atrás ele valeria aí, se muito, 40 mil. Eu estive olhando o preço do Onix. O Onix 1.0, modelo mais simples, ele novo custa 85 mil. Financiado é mais de 100 mil. E esse mesmo carro, esse mesmo modelo, em 2018 custava 37 mil. É o mesmo carro. Não melhorou. Você não está comprando um Camaro nos Estados Unidos por 10 mil dólares. Você está comprando a porcaria de um carro 1.0. Pois é, e lembrando que, por exemplo, na época que o Celta fazia bastante sucesso, que era um carro popular, ele custava aí seus 18, 19 mil reais, entendeu? Então, tipo, cara,
Se você pensar de 19 mil para 80 mil, cara, que absurdo. Das duas, uma. Ou é muito absurdo o valor ter subido, ou o nosso poder de compra simplesmente derreteu. As duas coisas. E acrescente aí seguro obrigatório e PVA, amiguinho, que o PVA ele vai de acordo com o valor do carro. Então, a porcentagem que você vai pagar é em cima do valor do carro. E, meu amigo, você vai pagar uma fortuninha pra ter um carro peba. Eu te falo, eu sou dono de Gol, hein? Eu entendo disso, hein? Pois é isso aí. Como última matéria aqui, eu queria trazer uma matéria aqui que me deixou um tanto quanto maluco, cara. É uma matéria da Folha e o título é o seguinte: passageiro abre porta durante voo, causa pânico e é preso na Coreia do Sul. Essa matéria é do dia 26 de maio de 2023 e é uma matéria não assinada. Na matéria diz que um homem ele abriu a porta de emergência de um avião da Asiana Airlines pouco antes da aeronave tocar o solo na sexta-feira do dia 26, provocando pânico entre os passageiros, e ele acabou sendo detido na Coreia do Sul. O avião estava a aproximadamente 200 metros do chão, né? Então são mais ou menos 600 pés aí. E segundo o porta-voz da companhia aérea, quando o homem ele estava sentado próximo à saída de emergência, ele abriu a tampa e simplesmente puxou a alavanca da porta para que a porta se abrisse. Tem um vídeo do Lito do Aviões e Músicas que ele está explicando muito bem essa questão das portas, o porquê que abriu, quando abre, quando não abre, e assim por diante. Ele explica, é muito bem detalhado, vale muito a pena assistir. Vai ter link aqui para quem quiser assistir. E, inclusive, esse passageiro, filho de uma mãe, para não dizer alguma outra coisa aí, ele disse a Yonhap, eu acho que deve ser a polícia sul-coreana, alguma coisa assim, que as pessoas que estavam próximas à porta, elas pareciam ter desmaiado com o movimento. E ele pensou que o avião ia explodir. Caralho. Então, por isso que ele simplesmente abriu a porta. E aí eu queria ouvir de vocês, porque assim, cara, eu simplesmente fiquei cagado de medo de sentar do lado de uma pessoa dessa, cara. Quem nunca quis puxar aquela alavanca vermelha que tem na janela do ônibus só pra ver o que acontece? O pior que eu vi no TikTok um cara mostrando o que acontece. Sei lá. Olha aí, tá vendo? Cara, primeiro, ele não fez isso aí totalmente na loucura, porque se ele fizesse totalmente na loucura, ele teria aberto isso quando tava em velocidade de cruzeiro, tava tipo 10 mil metros. Não tem como. Não, tudo bem, ele tentaria. Todo avião... Não, tudo bem, ele tentaria, mas assim, todo avião possui certas travas e não é possível abrir a porta com o avião acima de X mil pés. Saca? Então, assim, existe toda uma explicação dessa que o Lito faz, existe toda uma questão de norma de segurança, existe um monte de cagada que a Asiana Airlines fez. Tá tudo no vídeo do Lito lá, vale a pena assistir. Mas assim... Mas só pra fechar a ideia, percebe que não é simplesmente loucura? Porque se fosse loucura, ele tentaria abrir num momento, tipo, tá super alto. Se o cara já abriu num ponto mais baixo, ele já tinha noção que ali tinha um oxigênio, sim, ele já tinha uma noção que ali não ia dar uma merda tão grande. Bicho, é um doido, mas é um doido consciente. Cara, então... quais as chances desse cara ter feito isso simplesmente por causa de TikTok? Hoje em dia eu não duvido. Eu trabalho com essa possibilidade também. Sabe, cara, você vê gente explodindo o ovo pra ganhar like, tá ligado? Teve uma mulher na Inglaterra que ela queimou metade do rosto por causa dessa trend de explodir o ovo. Cara, você tá estourando uma bomba com uma faca, velho, sabe? Caralho. Tem gente respirando desodorante, pô. Que absurdo, sabe? Que absurdo. Tipo, cara, as pessoas estão ficando malucas. Elas não estão sabendo lidar com esse negócio chamado rede social. A gente ainda, assim, eu não vou dizer que eu sou a pessoa que mais sei lidar, não, mas... Cara, eu consigo ainda deixar o celular longe de mim e fazer alguma outra coisa, algum outro trabalho manual que não dependa da minha atenção do celular, sabe? Mas, cara, essa galera tem uma galera que não consegue, que simplesmente não consegue. Nem pra ser dragado pelo avião, o cara não prestou, né? Você já pensou? Ele abre a porta, dá aquela dragada nele e joga ele longe. Lost. Você chegou a ver o vídeo? Eu vi o vídeo do ângulo que mostra só o vento e a galera nas cadeiras, tipo, balançando. Então, tem um outro vídeo de um outro ângulo que dá pra ver que a porta ela não abre 100%, tá ligado? Tipo, ela só abre um pouquinho. E só esse pouquinho é o suficiente pra fazer essa loucura do vento, tá ligado? Imagina o piloto. Então, senhores passageiros, estamos nos aproximando do seu... Começa a sacudir a porra toda. Ele sente um tranco no volante, né? Ele sente um tranco no volante. Foi, o pneu furou, gente. Caramba, é isso aí.
Algo mais a acrescentar, senhores? Creio que noite. Evitem pegar aviões com pessoas que têm tendência a se jogar. Cuidado, hein, gente? Isso aí. E não tenha medo de voar de avião, tenha medo do avião cair apenas. Cara, eu já tive mais medo de avião, cara. Hoje, assim, eu sou bem tranquilo, cara, quanto a isso. Assim, não tenho mais medo de voar. Inclusive, no ano passado, viajei pra Foz do Iguaçu com a minha esposa, né? Cara, eu sempre fui a pessoa que cagada na hora do voo, tá ligado? Grudava a mão no banco da frente, dava aquela travada e vamos que vamos. Ia cagadaço, assim. E no último voo, cara, eu tava de boaça, assim, tranquilão lá, curtindo o voo. E minha esposa tava morrendo de medo, cara. Morrendo de medo, tá ligado? Tipo, inverteu a questão. Coloque uma coisa no seu coração. Você não é tão especial e não é por isso que o avião vai cair. Tem outras pessoas nele também. Exatamente. Vai cair por causa do cara que tá do seu lado, não por causa de você. Imagina uma viagem tipo a do Roger, né? O cara foi parar do outro lado do mundo. Cara, eu acho que deve ser extremamente de boa, cara. É seguro. Por mais que deve ser um voo de 10, 12 horas aí, tá ligado? Mas assim, ele chega numa certa altitude que tem tão pouco ar do lado de fora, cara, se torna extremamente de boa o voo, saca? Uhum. Então assim, eu não sei não, cara. O que são 450 toneladas de aço voando? Não é nada, pô. A 1.000 km por hora. Eu acho que é mais seguro viajar de avião, qualquer viagem de avião, do que eu indo pra escola aqui, fim de tarde, de carro. Com certeza, cara. Isso, estatisticamente falando, com toda certeza. Mas então, pessoas, seguindo aqui para o final, se você quiser comentar conosco, mande-nos um e-mail, esta forma de comunicação extremamente arcaica. Você pode mandar um e-mail para comentaristas.pod@gmail.com. Também siga-nos no Instagram e no Twitter como @comentapod. Inclusive, no programa anterior tivemos a senhora Thaís Kisuki do Midcast, né? Personas. Sim, ilustríssima participação da senhorita Thaís. Espero que ela retorne mais vezes para gravar conosco, quem sabe, né? Vocês me seguem no Twitter como @AdrianLemos. Sigam também o senhor Roger Manrique no Twitter e no TikTok como roger.manrique, fazendo altos conteúdos de eletrônica e hackers e certas coisas. E o senhor Thiago, onde as pessoas te encontram? Como sempre, podem me encontrar no Twitter, TikTok e Instagram como @titoriano. No TikTok não tenho postado nada, no Instagram mais stories de comédia e no Twitter é qualquer coisa aleatória. E me sigam o ComentaPod Instagram. E sigam, ouçam o ComentaPod. Quando chegar a 1.000 ouvintes, eu vou criar um OnlyFans para vocês me ajudarem a me sustentar agora que eu estou desempregado. Isso aí. Sigam também a senhora Natani Félix no Twitter como Nani Félix com X, e o senhor Dalton. Cara, se você não tiver muita coisa pra procurar, se você não tiver uma celebridade pra seguir, procura lá Dalton Cabeça, KBSA, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você quiser um podcast novo, se você quiser uma informação diferenciada, procura o podcast De Cabeça na História. Já tá no Spotify, tá chegando nos outros agregadores. Eu percebi que não é tão simples quanto parece jogar pros outros agregadores, mas eu tô aprendendo. Já tem um primeiro episódio. Muito bom. Provavelmente na data de lançamento desse episódio que nós estamos gravando, já terá o segundo episódio lançado. Ouça, comente, deixe lá a sua opinião. A gente tá gravando para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Isso aí, personas. Temos um programa? Temos um programa. Programinha. Então, nós ficamos por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau. Vida longa e próspera. Tem atualização? Tem só o áudio do Roger Manrique. Maio já está no final. Se quiser comentar que o Procon... Já extras. Já foi pro extras. Quiser comentar que o Procon resolveu comer o cu da Netflix, por enquanto. Senhor Thiago, traga-nos a sua próxima matéria. De novo, gente. Eu vi que o Dalton tem uma parecida com a minha aqui. Aí eu vou... Tem uma que eu tô guardando tem um tempão, não sei se eu falo ela. Relaxa, se tiver alguma parecida aqui, a gente troca. Já junta as duas. A gente comenta... Não, eu tenho duas aqui que são políticas e uma outra que são mais de boa. Já junta as duas, porque a gente já tá com quase 1 hora de gravação, tá ligado? É que se eu for pegar
legal, por isso que eu acho que vai dar pano pra manga. Pode ser. Pode ser? Porque aí a gente faz mais uma só de cada um e fecha. Beleza, aqui. Vai dar ali mais ou menos 1h30, 1h40 de gravação.